Conceito Rosa Cruz do Cosmos, Capítulo 6. O esquema da evolução. O início. Em harmonia com o axioma hermético como em cima assim embaixo e vice-versa, os sistemas solares nascem, morrem e nascem de novo em ciclos de atividade e descanso, assim como o homem. Há uma constante extinção e diminuição da atividade em todos os departamentos da natureza, correspondendo às alternâncias de fluxo e refluxo, dia e noite, verão e inverno, vida e morte. No início de um dia de manifestação, é ensinado que um certo grande ser, designado no mundo ocidental pelo nome de Deus, mas por outros nomes em outras partes da Terra, se limita a uma certa porção no espaço, na qual ele decide criar um sistema solar para a evolução da autoconsciência adicional. Veja o diagrama 6. Ele inclui em seu próprio ser hostes de hierarquias gloriosas de para nós imensurável poder espiritual e esplendor. São frutos de manifestação passadas deste mesmo ser e também de outras inteligências, em graus decrescentes de desenvolvimento, até aquelas que não atingiram um estágio de consciência tão elevado quanto a nossa humanidade atual, e, portanto, estas últimas não poderão terminar sua evolução neste sistema. Em Deus, este grande ser coletivo, estão contidos seres inferiores de todos os graus de inteligência e estágio de consciência, desde a onisciência até uma inconsciência mais profunda do que a mais profunda condição de transe. Durante o período de manifestação de que nos ocupamos, esses vários graus de seres estão trabalhando para adquirir mais experiência do que possuíam no início desse período de existência. Aqueles que, em manifestação anteriores, alcançaram o mais alto grau de desenvolvimento, trabalham naqueles que ainda não desenvolveram nenhuma consciência. Eles induzem neles um estágio de autoconsciência, a partir do qual eles próprios podem continuar a trabalhar. Aqueles que começaram sua evolução em um dia de manifestação anterior, mas não progrediram muito no final, agora retornam sua tarefa, assim como retornamos nosso trabalho diário pela manhã, onde paramos na noite anterior. Todos os diferentes seres, porém, não iniciam sua evolução nos estágios iniciais de uma nova manifestação. Alguns devem esperar até aqueles que os precederam tenham estabelecido as condições necessárias para o seu desenvolvimento posterior. Não há processos instantâneos na natureza. Tudo é um desenvolvimento excessivamente lento. Um desenvolvimento que, embora tão excessivamente lento, certamente alcançará a perfeição final. Assim como há estágios progressivos na natureza humana, infância, juventude, idade adulta ou feminina e velhice, também no macrocosmo existem diferentes estágios correspondentes a esses vários períodos da vida macrocósmica. Uma criança não pode assumir os deveres de paternidade ou maternidade. Sua condição mental e física subdesenvolvida o torna incapaz de fazer tal trabalho. O mesmo ocorre com os seres menos evoluídos no início da manifestação. Eles devem esperar até que os evoluídos superiores criem as condições adequadas para eles. Quanto mais baixo o grau de inteligência do ser em evolução, mais ele depende da ajuda externa. No princípio, então, os seres mais elevados, aqueles que são os mais evoluídos, trabalham sobre aqueles que têm o maior grau de inconsciência. Mais tarde, eles entregam a alguns das entidades menos evoluídas, que podem levar o trabalho um pouco mais longe. E, por fim, a autoconsciência é despertada. A vida em evolução tornou-se homem.
A partir do ponto em que o ego individual autoconsciente passou a existir, ele deve prosseguir e expandir sua consciência sem ajuda externa. A experiência e o pensamento devem então tomar o lugar dos professores externos, e a glória, o poder e o esplendor que ele pode alcançar são ilimitados. O período de tempo dedicado à obtenção da autoconsciência e à construção dos veículos através dos quais o espírito homem se manifesta é chamado de involução. O período subsequente da existência durante o qual o ser humano individual desenvolve a autoconsciência na onisciência divina é chamado de evolução. A força dentro do ser em evolução que faz da evolução o que ela é, e não um mero desdobramento de possibilidades germinais latentes, o que faz com que a evolução de cada indivíduo seja diferente da de todos os outros, que fornece o elemento de originalidade e dá escopo à habilidade criativa que o ser em evolução deve cultivar para que ele possa se tornar um Deus. Essa força é chamada de gênio e, como explicado anteriormente, sua manifestação é epigênese. Muitas das filosofias avançadas dos tempos modernos reconhecem a involução e a evolução. A ciência reconhece apenas o último, porque ela, ciência, lida apenas com o lado da forma, da manifestação. A involução pertence ao lado da vida, mas os cientistas mais avançados consideram a epigênese um fato demonstrável. O conceito Rosacruz do cosmos combina todos os três, conforme necessário, para a plena compreensão do desenvolvimento passado, presente e futuro do sistema ao qual pertencemos. Os 7 mundos. Podemos usar um exemplo caseiro para ilustrar a construção de um cosmos. Suponha que um homem queira estabelecer uma casa para morar. Ele primeiro seleciona um local adequado e depois constrói uma casa, dividindo-a em vários cômodos para servir a determinado propósito. Ele faz uma cozinha, uma sala de jantar, quartos e banheiro e os mobilia de acordo com o propósito especial a que se destinam. Quando Deus deseja criar, Ele procura um lugar apropriado no espaço, que Ele preenche com sua aura, permeando cada átomo da substância raiz cósmica daquela porção particular do espaço com sua vida, despertando assim a atividade latente dentro de cada um em separado átomo. Esta substância raiz cósmica é uma expressão do polo negativo do Espírito Universal, enquanto o grande ser criativo que chamamos de Deus, do qual nós, como espíritos, fazemos parte, é uma expressão da energia positiva do mesmo Espírito Absoluto Universal. Do trabalho de um sobre o outro, tudo o que vemos sobre nós no mundo físico resultou. Os oceanos, a terra, tudo o que vemos manifestando-se como formas minerais, vegetais, animais e humanas, todos são espaços cristalizados, emanados dessa substância espírito negativo, a única que existia na aurora do ser. Tão certo quanto a dura e dura casa do caracol são os sucos solidificados do seu corpo macio. Certamente todas as formas são cristalizações em torno do polo negativo do espírito. Deus extrai a substância raiz cósmica fora da sua esfera imediata. Assim, a substância dentro do cosmos nascente torna-se mais densa do que no espaço universal entre os sistemas solares. Quando Deus assim preparou o material para sua habitação, Ele o coloca em ordem. Cada parte do sistema é permeada por sua consciência, mas a modificação diferente dessa consciência em cada parte da divisão.
A substância raiz cósmica é estabelecida em níveis variáveis de vibração e, portanto, é constituída de forma diferente em suas várias divisões ou regiões. O que foi dito acima é a maneira pela qual os mundos surgem e são ajustados para servir a diferentes propósitos no esquema evolutivo, da mesma forma que vários cômodos da casa são ajustados para servir ao propósito da vida cotidiana no mundo físico. Já vimos que existem 7 mundos. Esses mundos têm cada um uma medida e taxa de vibração diferentes. No mundo mais denso, o físico, a medida da vibração, embora no caso de ondas de luz atingindo uma taxa de centenas de milhões por segundo, é, no entanto, infinitesimal, quando comparada com a rapidez da vibração no mundo do desejo, que é o próximo ao físico. Para se ter alguma noção do significado e rapidez da vibração, talvez a maneira mais fácil seja observar as vibrações de calor saindo de um fogão muito quente ou de um radiador de vapor perto de uma janela. Deve-se ter sempre em mente que esses mundos não estão separados por espaço ou distância, como a Terra dos outros planetas. São estados da matéria, de densidade e vibração variáveis, como são os sólidos, líquidos e gases do nosso mundo físico. Esses mundos não são criados instantaneamente no início de uma manifestação, nem duram até o fim. Mas como uma aranha tece sua teia fio a fio, assim Deus diferencia um após o outro dos mundos dentro de si mesmo, conforme surge a necessidade de novas condições no esquema de evolução em que ele está engajado. Assim, todos os 7 mundos foram gradualmente diferenciados como são no presente. Os mundos mais elevados são criados primeiro, e como a involução é levar lentamente a vida para uma matéria cada vez mais densa para a construção de formas, os mundos mais sutis gradualmente se condensam, e novos mundos são diferenciados dentro de Deus, para fornecer os elos necessários entre ele e os mundos que se consolidaram. No devido tempo, o ponto de maior densidade, o nadir da materialidade, é alcançado. A partir desse ponto, a vida começa a ascender aos mundos superiores, à medida que a evolução prossegue. Isso deixa os mundos mais densos despovoados, um por um. Quando o propósito para o qual o mundo particular foi criado foi cumprido, Deus termina sua existência, que se tornou perpétua, cessando dentro de si a atividade particular que trouxe a existência e sustentou esse mundo. Os mundos mais elevados, mais finos, mais raros, mais estéreos, são os primeiros criados e os últimos eliminados, enquanto os 3 mundos mais densos, nos quais nossa atual fase de evolução se desenvolve, são apenas fenômenos comparativamente evanescentes, incidentes ao mergulho do espírito na matéria. Os 7 mundos. O esquema evolutivo é executado através destes 5 mundos em 7 grandes períodos de manifestação, durante os quais o espírito virgem ou vida em evolução torna-se primeiro um homem, depois um Deus. No início da manifestação, Deus diferencia dentro não de si mesmo esses espíritos virgens como centelhas de uma chama, da mesma natureza, capazes de serem eles mesmos atiçados em chamas. A evolução é o processo de ventilação que deve realizar esse fim. Nos espíritos virgens estão encerrados todas as possibilidades de seu Pai Divino, inclusive o germe da vontade independente, que os torna capazes de originar novas fases, não latentes neles.
As possibilidades latentes são transformadas em poderes dinâmicos e faculdades disponíveis durante a evolução, enquanto a vontade independente institui novas e originais partidas, ou epigênese. Antes do início da peregrinação através da matéria, o espírito virgem está no mundo dos espíritos virgens, o próximo ao mais elevado dos 7 mundos. Tem consciência divina, mas não autoconsciência. Isso, o poder da alma e a mente criativa, são faculdades ou poderes alcançados pela evolução. Quando o espírito virgem está imerso no mundo do espírito divino, ele é cegado e totalmente inconsciente por essa matéria, e tão alheio às condições externas quanto o homem quando está no transe mais profundo. Este estado de inconsciência prevalece durante o primeiro período. No segundo período, ele ascende ao estado de sono sem sonhos. No terceiro período, ele alcança o estágio de sonho. E no meio do quarto período, ao qual chegamos agora, a plena consciência desperta do homem é alcançada. Esta é uma consciência pertencente apenas ao mais baixo dos 7 mundos. Durante a metade restante deste período e todos os 3 períodos restantes, o homem deve expandir sua consciência de modo a incluir todos os 6 mundos acima deste mundo físico. Quando o homem passou por esses mundos em sua descida, suas energias foram dirigidas por seres superiores que o ajudaram a direcionar a energia inconsciente para dentro, para a construção de veículos apropriados. Finalmente, quando ele estava bastante avançado e equipado com o corpo tríplice como um instrumento necessário, esses seres superiores abriram seus olhos e voltaram seu olhar para a região química do mundo físico, para que suas energias pudessem conquistá-la. Quando ele se ajustar ao seu trabalho na região química, seu próximo passo no progresso será em direção a uma expansão da consciência, que incluirá a região etérica, então o mundo do desejo, etc, etc. Na terminologia Rosa Cruz, os nomes dos 7 períodos são os seguintes: 1. O período de Saturno. 2. O período solar. 3. O período lunar. 4. O período terrestre. 5. O período de Júpiter. 6. O período de Vênus. 7. O período vulcano. Esses períodos são renascimentos sucessivos de nossa Terra. Não se deve pensar que esses períodos acima mencionados têm algo a ver com os planetas que se movem em suas órbitas ou ao redor do Sol, em companhia da Terra. De fato, não se pode afirmar com muita ênfase que não há nenhuma conexão entre esses planetas e os períodos. Os períodos são simplesmente encarnações passadas, presentes e futuras de nossa Terra, condições pelas quais ela passou, está passando ou passará no futuro. Os 3 primeiros períodos mencionados, os períodos de Saturno solar e lunar, já passaram. Estamos agora no 4º, ou período terrestre. Quando este período terrestre de nosso globo estiver concluído, nós e ele passaremos sucessivamente pelas condições de Júpiter, Vênus e Vulcano, antes que o dia de manifestação centenário chegue ao fim, quando tudo o que existe agora será mais uma vez imerso no absoluto, para um período de descanso e assimilação dos frutos de nossa evolução, para seguir para um desenvolvimento maior, e maior no amanhecer de outro grande dia. Os 3 períodos e meio que já passaram foram gastos na obtenção de nossos atuais veículos e consciência. Os 3 períodos e meio restantes serão dedicados ao aperfeiçoamento desses diferentes veículos e à expansão de nossa consciência em algo semelhante à onisciência. A jornada feita pelo Espírito Virgem na inconsciência à onisciência, desdobrando suas possibilidades latentes em sua energia cinética, é um processo de complexidade maravilhosa
e apenas o esboço mais grosseiro será dado a princípio. À medida que progredimos em nosso presente estado, entretanto, mais detalhes serão preenchidos,